Pode sentar. Que bom quando nós encontramos motivos para poder cantar, poder agradecer a Deus. Que bom que mesmo em meio a situações que todos nós temos passado, onde as notícias que chegam são as piores possíveis, mas ainda assim nós encontramos momentos de alegria, momentos de grande prazer. E quando nós olhamos que nós temos motivações para louvar a Deus, mesmo que em meio às lutas, em meio às dificuldades, ainda assim, nós temos várias e várias motivações, vários motivos para agradecer a este Deus. Nós vamos ler as Sagradas Escrituras, que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34. Antes da leitura, antes de você se colocar de pé, nós vamos orar, pedir a direção de Deus para a nossa vida e para que o Senhor fale conosco nessa noite. Querido Deus, amado Pai, o Teu povo reunido aqui, ó Deus, neste local, consagrado para louvor e glória do Teu nome. Aqui estamos, Senhor, e viemos, Senhor, para poder Te adorar, para bendizer o Teu nome, para Te dizer que o Senhor é aquele que está acima de toda e qualquer majestade, e o Senhor é aquele que é único, digno de ser adorado, de ser louvado. Ó Pai, a Tua igreja neste momento, Senhor, necessita ouvir a Tua voz. Por isso nós Te clamamos que o Senhor venha falar conosco nesta noite. Que o Senhor traga ao nosso coração, a Deus, uma palavra de acalanto, uma palavra que venha nos tranquilizar, mas que também nos venha despertar, ó Pai, quanto à necessidade que temos de exercer a confiança no Senhor. Ó Pai, esteja conosco, nós oramos e agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito. E oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Coloque-se de pé. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34. E que diz assim a palavra do Senhor: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem se ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino, seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Você pode se assentar. Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 6, do 25 ao versículo 34. Tema da mensagem desta noite: o antídoto contra a ansiedade. Se nós falarmos de ansiedade, eu tenho certeza que é um assunto muito comum e bem popular hoje em dia, até porque pelo período que nós estamos atravessando, tem se notado e tem sido publicado que a ansiedade tem crescido assustadoramente. Devido até mesmo a esta situação, e muitas pessoas precisam estar reclusas dentro dos seus próprios lares,
este isolamento social, em que as pessoas ficam, sim, isoladas umas das outras, em que as pessoas precisam, muitas vezes, exercer o seu trabalho ali dentro do seu próprio lar, e ali acumula-se o serviço de casa, acumula-se a questão de tomar conta dos seus filhos, acumula-se o serviço, né, do próprio trabalho em si, que você precisa dar conta pelas metas que tem que cumprir, e às vezes as pessoas não estão dando conta. Recentemente eu ouvi de um irmão em que ele estava falando que o maior desafio dele é a aula online, né, irmão? O maior problema, né, o maior exercício que ele está, né, precisando aprender e colocar em prática é participar da aula com o seu filho ali presente e explicar ali aquela matéria, prender a atenção da criança. E muitas pessoas hoje têm passado por esta situação e não têm conseguido dar conta. Mas, na realidade, esta ansiedade que tem sido algo crescente no meio da sociedade, principalmente nesse período de pandemia, a igreja ela tem sido muito útil, porque a igreja também ela precisa ter a sua ação terapêutica. A igreja precisa agir, sim, como local em que as pessoas se encontram, um local em que as pessoas sentem prazer em rever umas às outras. A igreja ela tem esse poder terapêutico porque a coinonia é algo importante e isto é peculiar da igreja do Senhor Jesus Cristo. Como é bom você olhar e rever pessoas que você ama. Como é bom você rever pessoas que, de repente, há uma semana você não havia. Como é bom você se desvencilhar dos seus problemas seculares, dos seus problemas, né, de trabalho, e ter ali um momento para poder conversar com aquela pessoa e falar um pouquinho das Sagradas Escrituras, comentar sobre o assunto da mensagem que fora pregada, comentar sobre o assunto da escola bíblica dominical, alguns pontos que às vezes, né, nós tínhamos dúvidas e foram sanadas. Como é bom isso, como é salutar. Como é gostoso que quando após o culto, né, como era gostoso após o culto, nós parávamos ali na nossa cantina e tínhamos um momento ali do nosso cafezinho, do nosso lanche, em que as pessoas não saíam, iam, ao invés de ir direto para casa, ficávamos ali conversando, sabendo mais uma das outras, como está a vida na sua intimidade, como você tem vivido, como é que está o seu trabalho, como é que está o seu dia a dia. E ali nós sabíamos de tanta coisa, ali nós abríamos o nosso coração, ali nós marcávamos encontros, para que pudéssemos ter sim, uma certa sociabilidade, rever pessoas, às vezes marcar encontro em outros locais, para poder sair, conversar, visitar umas às outras. Como era bom, como era gostoso isso. E hoje nós não temos mais essa possibilidade. Não por proibição, mas pelo cuidado, pelo zelo que temos que ter com a nossa saúde, com a saúde daquelas pessoas com as quais nós lidamos, e todo cuidado realmente é muito bem-vindo. Jesus estava falando exatamente a um povo em que estava padecendo, sim, por algumas situações. Jesus chama exatamente estas situações de ansiedade. Se nós formos pegar aqui a definição que nós encontramos, diz assim: ansiedade é a emoção que surge em situações em que o perigo é incerto. Você programa o perigo. Às vezes o perigo está muito mais dentro da cabeça da pessoa, naquilo que ela imagina que pode acontecer, e na maioria das vezes esse perigo não chega sequer a ser concretizado, o fato não acontece, e às vezes nós sofremos antecipadamente sem a menor necessidade. E era exatamente isso que Jesus estava levantando esta questão e mostrando para aquele povo que ele estava. A ansiedade, ela atrapalha a nossa vida, ela mina o nosso equilíbrio, ela atrapalha não só o nosso equilíbrio mental, não só o nosso equilíbrio físico, mas ela atrapalha também os nossos relacionamentos. E olha que
há quanto tempo isso aqui fora escrito? Há mais de 2000 anos atrás. Jesus alertou os cidadãos do reino dos céus sobre motivos que temos para não andar ansiosos. Se nós olharmos aqui o capítulo 6, se você voltar um pouquinho aqui, a partir do versículo 1, nós podemos ver aqui, todo esse texto aqui faz parte do Sermão do Monte. E ele está aqui dividido em duas partes. A primeira do capítulo 6, do 1 ao 18, em que Jesus fala das principais práticas da sociedade judaica. No versículo 1 ele fala sobre a questão da justiça, a justiça do homem. Ele fala exatamente sobre a questão da aparência, uma aparência que era uma aparência religiosa, onde as pessoas aparentavam determinada justiça. E Jesus no próprio capítulo 6, no versículo 5, ele diz assim: e quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Ou seja, aquelas pessoas que gostavam de se exibir, gostavam de mostrar determinado relacionamento com Deus. A partir do versículo 2, ele fala sobre dar esmolas. Ele fala: quando você for dar esmolas, não faça nenhuma propaganda, não toque trombetas, para que as pessoas ficam vendo, para que você demonstre para essas pessoas que você é uma pessoa piedosa. E quando na realidade, quando você busca mostrar algo que você não é, você está agindo com hipocrisia. Jesus também incita a orar. No versículo 6 ele fala: ao orar, entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto fala com teu pai. No versículo 16 ele fala sobre jejum. Não vos mostreis contristados como os hipócritas fazem. Era nítido, quando a pessoa, principalmente os fariseus, eles, na prática desse jejum, eles faziam questão de mostrar que estavam jejuando para que todos pudessem ver. Na segunda parte do capítulo 6, nós vamos ver aqui, do versículo 19 a 21, Jesus está falando sobre o perigo do acúmulo de riquezas, dos bens perecíveis, daquilo que nós adquirimos às vezes com tanto suor, onde a traça, a ferrugem corrói, onde os ladrões roubam. Jesus fala para que nós não nos apeguemos a isso. E ele fala exatamente no versículo 21, onde está o teu tesouro, ali está também o teu coração. Jesus sabia que uma pessoa com determinada quantidade de dinheiro, uma pessoa quando acumula determinadas riquezas, a pessoa começa então a se sentir poderosa. E tem um ditado que diz: se você quer conhecer uma pessoa, dá a esta pessoa dinheiro e poder. A pessoa quando tem dinheiro, ela já tem poder. E isso é uma grande realidade. Jesus chama a atenção exatamente para que as pessoas não se apegassem a isso. E a partir do versículo 22, ele fala: os olhos são a lâmpada do corpo. Quando os olhos espirituais são cobertos pela ganância, só restam as trevas. Se teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Jesus chamando claramente, chamando a atenção daquele povo para que pudesse sim prestar atenção na sua conduta, no seu relacionamento com o próximo, mas principalmente no seu relacionamento com Deus. É interessante observarmos que a lei que regia a nação, ela estava diretamente ligada à religião. A lei que regia aquela nação, de um governo teocrático, de um governo de um povo que fora escolhido por Deus, era uma lei voltada tanto para o comportamento humano diante da sociedade, mas também para um relacionamento com Deus. E Jesus então alerta esse povo quanto a isso. E a partir do versículo 25, nós vamos ver aqui exatamente o texto em que Jesus chama a atenção sobre a questão da ansiedade. Se o tema da nossa mensagem é o antídoto contra a ansiedade, o primeiro ponto que nós podemos destacar aqui deste antídoto é a confiança total em Deus. A confiança total em Deus. Hoje na escola dominical nós estivemos aqui estudando, nosso irmão presbítero Marcos esteve trazendo aqui uma palavra muito boa, muito abençoada sobre Noé.
a vida de Noé. Como Noé andou com Deus. E uma coisa que realmente ressalta e nos chama muita atenção é que Noé andou com Deus. E o fruto, o resultado dele andar com Deus, trouxe a ele grandes e grandes benefícios. Um outro homem que também fora citado, e que não viu a morte, foi Enoque, também andou com Deus, não viu a morte. Ele foi tomado por Deus, Deus o tomou para si. Enoque é considerado amigo de Deus, porque não viu a morte, não passou pela morte. Mas é importante ver que como andar com Deus faz toda a diferença para a nossa vida. Quando nós falamos aqui sobre a confiança total em Deus, do capítulo 20, do versículo 25 ao versículo 32, nós podemos ver claramente que às vezes nós afirmamos que confiamos em Deus, mas é muito fácil dizer, olha, eu confio em Deus, eu tenho certeza absoluta que Deus é aquele que tem provido tudo para mim, principalmente quando as coisas estão indo muito bem. Quando as coisas estão dando certo na nossa vida, nós agradecemos a Deus, nós nos alegramos, nós testemunhamos, nós dizemos a todas as pessoas, olha, eu estive doente, o Senhor me curou, eu estava desempregado e o Senhor abriu uma porta, eu estava atravessando grandes dificuldades e o Senhor livrou-me dessas dificuldades. São testemunhos fáceis de narrar. São momentos que nós temos a facilidade de dizer e exaltar essa confiança que temos em Deus, mas quando as coisas não andam muito bem, quando as coisas não estão indo de acordo com aquilo que planejamos, de acordo com os nossos projetos, em muitas situações nós questionamos o porquê das coisas estarem acontecendo. Será que Deus deixa de ser glorificado pelas dificuldades que nós temos enfrentado? Será que neste momento em que nós estamos atravessando o pior momento que eu já tomei conhecimento na história da nossa nação, em relação à doença, em relação à praga, em relação à pandemia, será que o Deus que nós cremos, Ele deixa de ser glorificado pelo esse momento que nós temos passado? Será que nós não vamos reconhecer a Deus, mesmo na angústia, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo no medo, mesmo às vezes nos momentos em que às vezes as pessoas são pegas, ansiosas, temendo por algo muito maior do que propriamente possa acontecer? Será que o Senhor deixa de ser o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Será que o medo, será que a ansiedade vai fazer com que eu me distancie deste Deus? Que eu perca a minha fé? Jesus nos chama a atenção e Ele começa dizendo, olha, se Deus nos deu a vida, certamente nos dará o que necessitamos para o nosso sustento. E olha o que Ele diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. O Senhor te deu a vida, e Ele vai fazer com que você vença, sim, as suas lutas, as suas dificuldades. O Senhor vai te dar, sim, a oportunidade de viver e viver dignamente. Se Ele te chamou, se Ele te escolheu, se você tem realmente um relacionamento íntimo com este Deus, confie nele. É o que Jesus está chamando a nossa atenção aqui. É preciso confiar. A palavra confiança, ela vem do latim confidentia, que significa confidência, de confidere, quer dizer, acreditar plenamente com firmeza. Mas se nós formos comparar aqui a palavra confiança com a palavra fé, confiança está relacionado ao mundo concreto, ou seja, às suas vivências. Você confia porque você já viu que algo aconteceu e pode tornar a acontecer. E Jesus vem relatando exatamente isso, olha, não andeis ansiosos pela vida quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que a veste. Veja o versículo 26, observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem juntem celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Jesus estava mostrando e falando, olha, se Jesus, se o Senhor, se Deus tem cuidado das aves, não tem deixado faltar absolutamente nada para elas,
Vocês precisam confiar, ou seja, é um fato concreto, não é abstrato. A confiança está baseada naquilo que você já adquiriu de conhecimento. Quando nós falamos de fé, a fé já é abstrata. Ela fala exatamente no campo das possibilidades. Mas aí Jesus nos chama a atenção quando ele fala assim, olha, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. É como se Jesus estivesse falando assim, vocês precisam confiar, mas confiar tendo fé. Sabendo que Deus é o Deus das causas impossíveis. É o que Jesus está chamando a nossa atenção aqui. É o que Ele nos mostra. Mas, para os que mantêm a comunhão com Deus, e andam com Deus, fé e confiança, elas se completam. Andam juntas. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, conforme está registrado em Hebreus 11, versículo 6, quando fala dos heróis da fé. Jesus nos incentiva a confiar que Deus é fiel e que Ele nunca nos desamparará. Olha o que Moisés, fala para Josué. Isso está registrado lá em Deuteronômio 31, versículo 8. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Deus é aquele que está conosco. Que venham essas situações difíceis, que venham vários outros problemas, que se levantem os grandes gigantes diante de nós. A nossa fé, a nossa confiança jamais será abalada. Nós não desistiremos de seguir e confiar neste Deus. Uma das coisas que nós aprendemos, quanto mais nós nos relacionamos com Deus, quanto mais nós andamos com Deus, quanto mais nós confiamos em Deus, menos sofremos com essas novidades, essas situações, principalmente daquilo que o Senhor Jesus fala sobre a ansiedade. Andar com Deus nos faz ver que nós somos frágeis, nós somos débeis, mas temos um Deus que é poderoso para nos livrar e para nos guardar. É o que Jesus está chamando a nossa atenção aqui. Um certo rabino, uma certa vez, ele citou um exemplo dizendo, olha, eu nunca vi uma corça colhendo figos, nunca vi um leão que transportasse uma carga, nem uma raposa que fosse comerciante. Entretanto, todos eles se alimentam, porque Deus é aquele que dá o sustento às suas criaturas. Imaginemos se nós, neste momento, continuarmos a passar aí por um tempo um pouco maior. Imaginemos se nós começarmos então a perder a fé. Imaginemos se nós passarmos então a duvidar daquilo que Deus é capaz de realizar. O que seria e o que será de nós, da nossa vida? Se a nossa força está no Senhor, se o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra, se nós confiamos unicamente naquele que tem poder para nos livrar e nos salvar, imaginemos se nós perdermos a nossa direção, o nosso alvo, o nosso foco. O que seria de nós? O que será daqueles que desistirem desta caminhada? Jesus ainda afirma no versículo 27, olha, não adianta nada, ansiedade. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Você pode mudar alguma coisa na sua vida por causa da ansiedade? Um côvado é uma medida, talvez para crescimento, talvez para mudar a direção da sua vida, talvez para que você possa, quem sabe, ir para um lado ou para outro. Jesus mostra que a ansiedade ela só vai trazer grandes malefícios
para aqueles que não se desvencilham dela. E Jesus chama a atenção a respeito disso. O apóstolo Pedro, escrevendo em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, ele diz assim: lançando sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É lançar sobre Deus. Nesses dias que às vezes nós levantamos meio que cabisbaixos, meio que tristes, meio que desanimados, sem muitas perspectivas, é o momento certo de você falar com Deus e pedir ao Senhor: olha, Senhor, eu preciso que o Senhor fortaleça a minha fé. Eu preciso que o Senhor venha falar comigo, que o Senhor erga o meu semblante, que o Senhor me dê cada vez mais a certeza de que eu tenho a sua presença, que o Senhor está comigo, que eu vou vencer este momento. É um exercício constante e diário. Eu tenho certeza que todos nós passamos por isso. Alguns dias nós levantamos felizes da vida, outros dias nem tanto, e tem dias que a gente levanta exatamente bem desanimados, tristes, abatidos. Mas são exatamente nestes dias em que nós precisamos clamar a Deus e pedir cada vez mais a direção dEle para a nossa vida. Segundo ponto que nós podemos destacar aqui sobre este antídoto é buscar a Deus sempre antes de tomar qualquer decisão. Isso nós podemos ver a partir dos versículos 33 e 34, em que diz assim o Senhor Jesus falando: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Uma das coisas que a gente aprende aqui é que nós não podemos começar as coisas de maneira errada e depois pedir que Deus conserte no meio do caminho. O que precisamos é buscar em Deus a solução, mostrando que confiamos plenamente a nossa vida aos cuidados dEle. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é que isso quer dizer para nós? É buscar antes de tudo, antes de você traçar os seus planos ou colocar os seus planos em prática, é falar com Deus e apresentar a Ele os seus projetos, é segredar a Ele as suas fragilidades, é falar com Ele: olha, Senhor, hoje eu não estou muito bem, Senhor, olha, eu preciso empreender tantos esforços para cumprir com as minhas tarefas. Olha, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho feito tantas coisas, mas as coisas não têm andado conforme eu tenho planejado. Senhor, eu pretendo realizar tantas coisas, mas, Senhor, eu preciso da sua aprovação. Eu preciso que o Senhor esteja comigo. Eu preciso que o Senhor me dê a sua mão. Eu preciso que o Senhor me erga para que eu possa vencer as minhas tarefas, vencer as minhas batalhas, vencer os meus oponentes. Eu preciso ter um ânimo que venha da tua parte, não simplesmente de mim. Eu não preciso de palestras motivacionais, eu preciso da sua presença, eu preciso que o Senhor fale comigo, respondendo as minhas orações. Isso é fazer o que o Senhor Jesus fala: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Às vezes nós queremos falar com Deus e apresentar a Ele apenas os nossos grandes e miraculosos projetos, quando os nossos esforços já são insuficientes, quando aquilo que nós planejamos, nós sabemos que nós não teremos força de conseguir cumprir. Mas não, são as coisas mais básicas. É falar com Deus de manhã e agradecer a Ele pela noite de descanso que Ele te deu. É falar com Deus e agradecer a Ele pelo sono reparador, por você abrir os seus olhos, por você poder respirar. Se nós olharmos hoje a nossa realidade, quantas e quantas pessoas estão querendo um pouquinho de oxigênio e não tem? Quantas e quantas pessoas estão nos leitos, padecendo, sendo entubadas? Pessoas que gostariam de estar andando livremente nas ruas, pessoas que gostariam de estar em casa, sentado assistindo uma TV, ou até mesmo estando conversando com seus amigos. Quantas pessoas gostariam de estar aqui conosco nesta noite, estão impedidas pelas suas dificuldades
físicas. Pessoas que estão atravessando grandes lutas, grandes adversidades. E você tem o privilégio de estar aqui nessa noite. Embora uma noite vazia, e nós respeitamos o direito das pessoas de ir e vir. Olha quantas e quantas coisas nós olhamos que Deus tem cuidado de nós, e às vezes nós não reconhecemos. Ainda aqui no capítulo 6, se voltarmos um pouquinho, que Jesus, ele ensina os seus discípulos, a partir do versículo 9, né, a orar, chamada oração dominical, em que diz assim: portanto, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus estava falando exatamente para que as pessoas exercessem um direito que lhes é permitido de falar diretamente com o Pai, um direito que ninguém pode tirar de nós. E Jesus ensina a nos remetermos a Deus como nosso Pai, porque Ele é santo e está nos céus, pedindo-nos que o reino dEle venha sobre nós, e a igreja é a extensão do reino de Deus aqui na face da terra. Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. É dizer para Deus que a vontade dEle é soberana, e é muito mais importante do que a nossa vontade. É dizer a Deus: Senhor, realiza em mim a tua vontade. Realiza em mim o teu querer, que a minha vontade esteja totalmente subjugada à sua vontade, que prevaleça o seu querer ao invés do meu, que reconheçamos a soberania deste Deus, um Deus que tem cuidado de nós, um Deus que tem tratado das nossas imperfeições, um Deus que tem nos protegido, Deus que tem cuidado da igreja, um Deus que tem nos dado livramento. Por isso Jesus fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, aqui que o Senhor aqui elencou, questão da bebida, da comida, da vestimenta, tudo aquilo que nós necessitamos para o nosso dia a dia, aquilo que nós necessitamos, né, como prioridade para a nossa sobrevivência, o Senhor há de suprir sim as nossas necessidades. A saúde, o cuidado, o amor dEle por nós, é algo que nós constantemente experimentamos. Por isso o Senhor Jesus Cristo nos incentiva a buscar em primeiro lugar o reino dEle. Jesus está nos ensinando que a solução está em buscar em primeiro lugar o reino dEle e a justiça, o reino de Deus e a justiça. O reino é dele, não é do homem. A vontade é de Deus, não do homem. A justiça é de Deus, não do ser humano. E às vezes nós ficamos sofrendo por coisas que às vezes nós não conseguimos, mas é momento de pararmos para pensar em tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Todas as bênçãos, todas as conquistas, mas há algo muito maior e muito mais precioso, e que vai com certeza nos trazer paz, é você saber que o dia em que você for chamado à presença de Deus, você vai para desfrutar das bênçãos celestiais. Um lugar preparado para você na glória, assim como o próprio Senhor Jesus Cristo nos prometeu: vou preparar-vos lugar. Por isso não precisamos viver presos à ansiedade, pelo contrário, precisamos nos desvencilhar dessas coisas, precisamos tirar esse mundanismo de nós,
Olhar em primeiro lugar da nossa relação com Deus, priorizar tudo isso. E as pessoas que buscam mais a face do Senhor, que buscam mais em Deus, com certeza sofrem menos, padecem menos desses momentos de ansiedade. Eu não estou querendo dizer que o crente não padece, que o crente não sofre, que o crente não passe com essas situações. E eu posso dizer de mim mesmo, que eu já tive grandes problemas de ansiedade. Foram tratados. Graças a Deus eu venci. E eu sei que muitas outras pessoas também padecem deste mal. Mas o Senhor é aquele que socorre, aquele que abre portas, para que nós possamos encontrar socorro, possamos encontrar consolo, possamos ver nele, sim, a saída para determinadas situações onde o ser humano não consegue nos mostrar. Por que andar ansiosos por coisas tão simples? Talvez você esteja imaginando, pastor, mas esta situação que nós estamos enfrentando não é nada simples. Pelo contrário, é algo muito grave que tem ceifado a vida de muitas pessoas. E esta doença, ela tem chegado cada vez mais próximo de nós. Hoje nós já temos pessoas da igreja que estão padecendo por este mal. Mas ainda assim, nós fomos criados para louvor e glória do nome do Senhor. Mas ainda assim, nós podemos entender aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu não sei o que pode vir de bom dentro de uma situação dessa, mas Deus sabe. Eu não sei quantas pessoas ainda padecerão nos hospitais, quantas vidas ainda serão ceifadas. Deus sabe. Eu não sei a que ponto nossa nação vai ser afetada, mas Deus sabe. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor sabe claramente o dia que tudo isso vai terminar, a hora que tudo isso vai findar. Embora nós não saibamos, embora nós tenhamos sim alguns temores, mas nós precisamos confiar neste Deus. E confiar em Deus é o antídoto necessário para vencer toda e qualquer ansiedade que possa bater à sua porta. É o que o Senhor Jesus Cristo está nos incentivando a crer. Buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Jogar por terra qualquer possibilidade disso que possa tentar nos afligir. Rogar a Deus com petições. Agradecer a Ele por tudo quanto Ele tem feito por nós. E andar com Ele, conforme Noé andou, conforme Enoque andou. Homens escolhidos por Deus e que venceram, sim, segundo a vontade de Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, amado Pai, ó Deus, nós te agradecemos porque a Tua palavra, ela constantemente nos ensina, Pai, a ter um relacionamento mais próximo com o Senhor. E principalmente, Senhor, quando ouvimos as palavras do Teu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador.
nos ensinando para que nós não andemos ansiosos pelas coisas banais, pelos nossos momentos da vida, por aquilo que havemos de comer, aquilo que havemos de vestir, porque o Senhor há de suprir as nossas necessidades, Pai. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra que foi exposta, em que ela realmente nos esclarece e nos estimula, Senhor, a confiar cada vez mais em Ti. E nós te rogamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, ó Pai, continue a tratar da sua igreja, a tratar das pessoas que estão adoentadas, que, ó Deus, não esmoreçam, mas continuem cada vez mais atentas e firmes na fé, confiantes em Ti, de que vencerão mais esta batalha, para louvor e glória do Teu nome. Ó Deus, continua, Senhor, a falar conosco. Continua, Senhor, a nos dar cada vez mais a certeza da Tua companhia. E, ó Deus, possamos agradecer a Ti, confiantes, cada vez mais, por tudo quanto o Senhor tem feito, tudo quanto o Senhor faz, e que ainda fará em prol da Tua igreja. Prepara-nos, Senhor, para enfrentar os momentos. Capacita-nos, Senhor, como igreja. Capacita-nos, Senhor, como os Teus servos, para viver e confiar tão somente em Ti. Nós te agradecemos por tudo e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós já estamos encerrando o nosso culto. Nós já temos aqui os nomes para a nossa família do altar, mas eu quero hoje agir mais uma vez de uma forma diferente. Nós temos o nosso irmão Antônio Carlos, que necessita das nossas intervenções. Ele não tem passado bem durante a semana e nós precisamos interceder por ele. Ele, a esposa, a Nilvana, a filha, Isabela, o filho, Lucas, uma família que necessita da nossa intervenção. Então nós queremos que a igreja esteja orando pelo nosso irmão Antônio Carlos. Hoje eu falei com ele ainda está bem debilitado, mas confiante, certos de que realmente o Senhor trará de volta o seu vigor físico para que ele possa retornar às suas atividades laborais. Então, quero conclamar aos irmãos que estejamos orando em favor do nosso irmão Antônio Carlos. Nós vamos, neste momento, orar, vamos ficar de pé, vamos fazer a oração final e em seguida estaremos impetrando a bênção do Senhor sobre a sua vida. Quero pedir ao nosso irmão presbítero Adilson que pegue aí um microfone e faça uma oração, agradecendo a Deus pela direção. Pode vir aqui em cima. Agradecendo a Deus por esses momentos que aqui passamos. Senhor Deus, Pai Celestial, muito obrigado, ó Pai, por mais uma vez estarmos aqui em Tua presença. Estarmos reunidos, ó Pai. Estarmos aqui pelo grande motivo que o Senhor nos criou, nos chamou. Porque o Senhor é Deus e digno de toda inteira adoração. Amém, Pai. E assim, ó Pai, como nós falamos de manhã, não pelas nossas necessidades, mas com o coração, ó Pai, voltado a Ti, porque nós precisamos de Ti, ó Pai. É verdade, Senhor. O Senhor é o autor de toda a vida. O Senhor, ó Pai, é que deu o Teu Filho amado para que morresse em nosso lugar. Amém, Senhor. Para que nós tivéssemos, ó Pai, vida eterna, vida em abundância, vida plena, física e espiritual. E é por isso, ó Pai, que clamamos a Ti, que o Senhor, que continue nos protegendo, nos guardando, nos amparando, nos livrando de todo mal, como o Senhor tem feito nas nossas vidas. É verdade. E cremos, ó Pai, que o Senhor é poderoso
para curar, para ressuscitar. O Senhor, ó Pai, é o único que pode fazer isso, sem depender de nenhuma outra pessoa, de nenhum outro instrumento, de nenhuma vacina, mas simplesmente pelo Teu querer. Amém. E te rogamos, ó Pai, que o Senhor venha agir de forma sobrenatural sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa igreja. Em especial pela vida do nosso irmão Antônio Carlos. Ele que está acometido, ó Pai, de uma doença, de uma enfermidade. Mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor pode curá-lo, pode restabelecê-lo. Amém, E Senhor. pode, Senhor Deus, fazer que não só ele, mas toda a sua família estejam protegidos e guardados pela poderosa mão de Deus. Amém, Senhor. Nos dá uma semana debaixo da Tua proteção, debaixo dos Teus cuidados, como o Senhor tem nos concedido. Ar para respirar, idas e vindas, ó Pai, aonde Tu nos leva e nos traz debaixo da Tua graça e da Tua proteção. Amém, Deus. Tem nos guardado a todo instante. É por isso que nós oramos, te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E de em paz, e que Deus assim os abençoe.